Já sabemos que a primeira lei da termodinâmica, ela é a lei da conservação da energia. Para um sistema, né, pistão-cilindro, com paredes isoladas, com um reservatório térmico aqui, podendo fornecer calor para o sistema, para o gás aqui dentro, ou podendo receber calor do sistema, o êmbolo não tem atrito, não tem massa, só tem um corpo de massa M em cima dele. Então, por aqui, pelo êmbolo, o êmbolo pode se elevar e elevar o corpo de massa M, consequentemente, o êmbolo pode fazer por aqui, realizar trabalho. Ou trabalho realizado pelo sistema, quando o êmbolo sobe, ou sobre o sistema, quando o êmbolo desce. Expansão ou compressão. Então, se só tem calor e trabalho nessa região aqui, entrando e saindo, interagindo com as vizinhanças, escoando para as vizinhanças, ou escoando das vizinhanças para o sistema, então a soma de calor e trabalho é constante. Então eu posso dizer que a primeira lei da termodinâmica, se eu somar o calor com o trabalho, esse valor sempre será constante para uma mudança de estado P1, V1, T1 para P2, V2, T2. Então essa soma aqui sempre vai resultar na variação da energia interna, porque no início eu tinha energia interna 1, no final eu tenho energia interna 2. Então eu só tenho 3 tipos de energia aqui. O calor, que chega ou sai, o trabalho, que é realizado pelo sistema ou sobre o sistema, e a variação da energia interna. Então a variação da energia interna vai ser responsável aqui, ou pelo menos, né, vai resultar o seu valor dessa soma aqui. Tá? Só fazer um exemplo numérico antes de mostrarmos como calcular o calor e como calcular a variação da energia interna. Tá bom? Vamos só imaginar aqui um exemplo que o sistema realizou 4 kJ de trabalho. Tá? Negativo, porque o sistema realizou o trabalho. O gás realizou o trabalho. O gás empurrou o êmbolo para cima. Houve expansão. Neste mesmo intervalo, o sistema recebeu, por exemplo, 6 kJ de calor. Tá? Observação que o símbolo do quilo é minúsculo, o joule, né, o joule, é J maiúsculo. Tá bom? Olha, aconteceu essa situação aqui no meu sistema com paredes isoladas, calor só pode entrar ou sair por aqui, o trabalho só pode ser realizado pelo movimento do êmbolo. E o êmbolo também não deixa passar calor aqui, nem deixa, né, nem escoar calor para as vizinhanças, nem escoar calor das vizinhanças para o sistema. Tá bom? Então, com essa situação aqui, por exemplo, qual é a variação da energia interna? Ainda não definimos variação da energia interna, ou a própria energia interna, mas já está para calcular aqui, ó. Porque nós sabemos o quê? Que pela primeira lei da termodinâmica, o ΔU vai ser o calor mais o trabalho. Porque só existem esses três tipos de energia. Nesse sistema aqui, cilindro, pistão. Então, se eu sei o valor do calor e eu sei o valor do trabalho, eu vou saber quanto variou a energia interna. A energia interna pode ter variado para cima ou para baixo. Pode ser positiva ou pode ser negativa. O sistema pode ter ganho energia com essa transformação aqui, com esses dois valores, ou o sistema pode ter perdido energia. E quando eu digo ganhar energia interna. Perder energia interna. Isto é, no início aqui, depois dessa transformação aqui, da realização de trabalho pelo sistema e do recebimento de 6 kJ, a energia interna do sistema aumentou ou diminuiu? Percebe-se, mesmo sem aplicar a fórmula, claramente que o sistema recebeu 6 kJ, ou seja, 6.000 joules, e realizou apenas 4 kJ. Então, 6 menos 4, 2 kJ, entrou no sistema em excesso, digamos assim. Então, a energia interna do sistema aumentou. Eu vou encontrar um ΔU positivo, não é isso? Então, vamos fazer, ó.
ΔU vai ser igual. Quanto o sistema recebeu de energia em forma de calor? 6 kJ. Quanto o sistema perdeu de energia em forma de trabalho? Menos 4 kJ. Então, o ΔU vai ser igual 6 menos 4, 2 kJ. Significa dizer, aproveitando aqui, que houve um aumento da energia interna. Qual é o significado disso? Qual desses parâmetros aqui sinalizará que houve esse aumento da energia interna? A variação da energia interna está associada a que parâmetro? A pressão, ao volume e à temperatura. Então veja bem, primeiro, o que é variação da energia interna? Ou o que é a própria energia interna? Então, energia interna que eu vou chamar de U, é uma energia que está associada à energia cinética e à energia potencial do sistema. É a energia que está acumulada no sistema. Então, qual é o meu sistema? É um gás. Vamos imaginar que seja um gás ideal. Então, vamos imaginar que este gás aqui, ele seja um gás ideal. Quando esse gás vai do estado 1 para o estado 2, se houve aumento da energia cinética das moléculas do gás ideal, houve aumento da energia interna. Quanto maior a energia cinética, maior a energia interna. E a energia potencial? Ora, as moléculas do gás ideal, ou podemos dizer, o gás ideal, que na concepção do gás ideal não foi considerado nem o tamanho da molécula, então a molécula, digamos assim, não tem tamanho, é como ela não existisse, como também não tem as interações intermoleculares. As moléculas do gás ideal, digamos assim, ou gás ideal, não têm forças atrativas nem repulsivas. Então podemos desconsiderar, para efeito da energia interna de um gás ideal, a componente energia potencial. Então, para um gás ideal, a energia interna, vou colocar assim, a sua energia interna está associada apenas à energia cinética. Certo? Então, existe como realizar uma demonstração usando teoria cinética dos gases, ou até uma demonstração mais simples usando, que a teoria cinética dos gases também usa, mas usando assim a física clássica de forma mais direta, porque a teoria cinética dos gases vai usar também a questão da probabilidade, da distribuição de Boltzmann, de Maxwell, mas fazendo também usando física clássica, pode-se conseguir chegar à seguinte demonstração, ao seguinte resultado de uma demonstração, que a energia interna para um gás ideal, imaginando esse gás ideal como sendo um átomo, né, ou melhor, uma molécula monoatômica, que a energia interna é dada por 3 meios de nRT. Tá? Então, de onde veio essa expressão? Teoria cinética dos gases. Essa expressão está dizendo o quê? Que a energia cinética é a única causadora, é a única responsável pela energia interna de um gás ideal monoatômico. Se o gás for diatômico,
eu imaginar um modelo ideal, mas diatômico. Já temos uma mudança aqui. Porque como esta energia interna está associada à energia cinética, a energia cinética contempla, tá? A energia cinética contempla, vou colocar aqui, ó, a energia cinética contempla as energias vibracionais, tá? Então, contemplam as energias vibracionais, as energias rotacionais e as energias translacionais. Então, quando eu tenho um modelo monoatômico, que eu posso representar, né, por uma esfera, eu vou tentar entender como é que funcionaria aqui uma energia vibracional, uma energia rotacional, uma energia translacional. O modelo que eu vou conseguir, a energia que eu vou associar a esses três movimentos para gerar minha energia cinética e, consequentemente, minha energia interna, vai ter um comportamento caso eu use o modelo diatômico. Ou eu use o modelo triatômico. Porque as energias vibracionais, rotacionais e translacionais são distintas para esses três modelos. Aqui, só para exemplificar, eu posso ter um movimento rotacional com este sentido aqui, que vai ser diferente do movimento rotacional desse modelo aqui diatômico, que vai ser mais diferente ainda do modelo rotacional de um ponto, de uma esfera. Tá bom? E a parte vibracional, a mesma coisa. Aqui vai existir vibração, onde esses dois, digamos, esses dois átomos vão se afastar e se aproximar. Esses dois átomos vão se afastar e se aproximar. Eles podem se afastar e se aproximarem. Eles se aproximam e se afastam simetricamente, ou seja, esse e esse se afastam ao mesmo tempo e se aproximam ao mesmo tempo. Pode acontecer uma vibração antissimétrica, ou seja, o da direita se afasta, o da esquerda se aproxima. O da esquerda se afasta, o da direita se aproxima. E aí fica fazendo esse movimento antissimétrico. Então, percebam que os movimentos vibracionais, rotacionais e translacionais são diferentes para o monoatômico, para o diatômico, para o triatômico. Por isso que esta fórmula ela é exclusiva, né, apenas para sistema, né, modelo ideal, tá? Ideal e monoatômico. E monatômico, tá bom? Olha, esta expressão aqui, ela calcula, por exemplo, qual a energia neste início aqui, ó, qual a energia interna de um gás ideal monoatômico no início da transformação termodinâmica. Quanto é que seria? Seria o 1 igual a 3 meios de N, que é a quantidade de gás que está aqui confinado, a constante dos gases ideais, temperatura nesse estado aqui. Esta equação calcula a energia, o 2, nesse estado aqui, ó, no estado 2, ou no estágio 2, de uma transformação termodinâmica. Quem seria? O 2, 3 meios de nRT. Uma informação importante aqui é que a demonstração eu vou gravar em outra aula para chegarmos a essa expressão aqui, mas eu posso adiantar para vocês que, como tem a ver com a energia cinética, estamos imaginando que cada pontinho desse monoatômico que está em movimento aqui dentro, confinado neste cilindro, neste volume V1, ele está se movimentando em 3 dimensões.
cada uma dimensão teria uma energia cinética, cada dimensão, a dimensão x, por exemplo, ó, de 1/2 da massa vezes a velocidade na dimensão x ao quadrado, que é a expressão clássica da energia cinética. Para outra dimensão, que fosse a dimensão y, a energia cinética na dimensão y seria 1/2 da massa velocidade y ao quadrado. Como também a energia cinética z, ou seja, na componente z, seria 1/2 da massa velocidade z ao quadrado. Então percebemos que se temos energia cinética em 3 dimensões, então 1/2 mais 1/2 está os 3 meios daqui, e essa velocidade massa velocidade ao quadrado, essas 3 componentes aqui, ela termina gerando o valor de PV, e aí PV é igual a nRT, como é um gás ideal e como nós estamos tratando só do gás monoatômico, termina sendo exatamente dando essa expressão aqui. Mas aí eu apresento a demonstração numa próxima aula, tá bom? Em breve aí. Importante dizer o quê? Que essa expressão aqui é determinada para a energia no estado 1, no estado 2, e eu preciso usar para o efeito da primeira lei da termodinâmica, eu preciso usar o ΔU. Tá? Então, se a gente usar ΔU, ó, como aqui, nós vamos poder usar diretamente para poder aplicar a equação matemática, a representação matemática da primeira lei da termodinâmica. Então, no caso, quem é ΔU? Ora, se U é 3 meios de nRT, onde nR são constantes, quantidade da matéria, quantidade do gás, constante dos gases ideais, então se variar aqui, vai variar aqui também. A mesma coisa se eu fizer o 2 menos o 1. Se eu fizer o 2 menos o 1, vai ficar em evidência 3 meios NR e vai ficar T2 menos T1, ΔT. Então posso escrever direto que ΔU é 3 meios de NR ΔT. Olha que interessante. Esta expressão nós vamos usar muito, mas ela só pode ser usada para um gás ideal monatômico. Tá? Então, esta expressão aqui determina a variação da energia interna para um gás ideal monatômico. Eu só posso usar em problemas, em questões, em interpretações, se for deixado claro que é gás ideal e que é monatômico. Tá bom? Se não for monoatômico, se for diatômico, essa expressão já muda um pouco. A gente já vai ver que ela muda, certo? Agora, importante aqui, esta expressão aqui, de cara, ela tem uma informação importante. Qual é a informação? É que a variação da energia interna é diretamente proporcional à variação da temperatura. Olha que interessante. Tá? Como NR, o produto NR, 3 meios aqui, toda essa parte aqui representa uma constante, ó. Toda essa parte aqui representa uma constante. Toda essa parte aqui é constante, ó. Então, ΔU e ΔT são diretamente proporcionais. Se eu dobrar a variação de temperatura, dobra-se a variação da energia interna. Qual é a consequência disso? Ora, no exemplo que nós fizemos aqui, então apagando aqui, ficou muito cheio aqui, apagar essa questão da energia cinética aqui, que eu só quis mostrar a vocês, de onde vem os 3 meios, só para adiantar um pouquinho. Mas a gente percebeu aqui, nós fizemos um exercício aqui, um exemplo, né? E chegamos a esse resultado aqui, ó. Chegamos a esse resultado aqui, ó. Chegamos a esse resultado aqui. Que o ΔU, quando o sistema recebeu 6 kJ e realizou 4 kJ de trabalho, recebeu de calor 6 kJ e realizou 4 kJ de trabalho, realizou, então é menos, nós vimos que o ΔU aumentou 2 kJ. Qual é a certeza que eu tenho? Antes de fazer qualquer exercício, qual é a certeza que eu tenho? Eu tenho uma certeza que a variação de temperatura aumentou. Eu tenho certeza que esse sistema aqui, ou
esse estado aqui, ele está com a temperatura maior do que este aqui. Se eu colocar um termômetro aqui, eu vou ver que a temperatura aumentou. Eu posso garantir que neste caso aqui, fazendo essa transformação, neste exemplo aqui, eu posso até colocar aqui, ó, que a temperatura T2 é maior que T1. Isso aqui eu posso dizer já de antemão. Eu poderia até calcular, se eu soubesse o valor do N, do número de mols, a constante dos gases ideais que eu usaria, a unidade que eu estivesse usando para outras grandezas aqui. Geralmente nós usamos sistema internacional, porque nós vamos usar energia em Joule, variação de temperatura em Kelvin, mol, e esse R aqui então vai ser a constante dos gases ideais em unidades do sistema internacional, que é 8,314,41 Joule, Kelvin menos 1, mol menos 1. Tá? Então, com esses valores aqui, e sabendo o ΔU, que é 2 kJ, 2.000 joules, eu acho o ΔT. Tá bom? Vamos ver agora como é que se calcula o calor. Já sei como calcula o ΔU. Vamos ver como é que calcula o calor? Então, para calcular o calor, o que é que nós sabemos sobre o calor? Nós sabemos também que o calor é diretamente proporcional à variação de temperatura. Quanto mais calor fornecido a um sistema, a sua variação de temperatura, a variação de temperatura do sistema aumenta. Aqui eu estou falando de calor e variação de temperatura absoluta. Podemos trabalhar com calor e variação de temperatura em graus Celsius, que é muito trabalho, esse trabalho é realizado lá na calorimetria, mas aqui a gente vai trabalhar com variação em Kelvin, tá bom? Em temperatura absoluta. Kelvin, unidade do Sistema Internacional da Temperatura Absoluta, ok? Ora, o calor, ele também é diretamente proporcional à quantidade de matéria. Quanto maior a quantidade de matéria, eu preciso fornecer uma maior quantidade de calor se eu quero variar a temperatura desta quantidade de matéria, né, a um valor qualquer. Eu quero variar 5 Kelvin, que é a mesma coisa de 5 graus Celsius, né? Variação em temperatura absoluta é a mesma variação em temperatura em graus Celsius, certo? Aproveitando aqui esse momento, ó, todo especial, quando eu quero variar 5 Kelvin, tá? K maiúsculo, né? K minúsculo é quilo, é a mesma coisa de eu variar 5 graus Celsius. Esses dois valores, olha, são iguais. O que é diferente é a temperatura de 5 graus Celsius, o valor da temperatura de 5 graus Celsius, que em Kelvin é 5 mais 273,15. Agora, variação, quando eu faço a variação de 5 graus Celsius, é a mesma coisa de variar 5 Kelvin. Mas na frente eu explico que isso é verdade sim, né, para quem ainda não entendeu. Então, se eu quero variar 5 graus Celsius ou 5 Kelvin, uma quantidade de matéria. Se eu quero duplicar essa quantidade de matéria e aumentar a temperatura em 5 graus Celsius ou 5 Kelvin, em graus Celsius, né, é grau, em Kelvin não tem grau, né, 5 Kelvin. Resultado, eu vou ter que dobrar a quantidade de calor. Então, quanto maior a matéria, maior a quantidade de calor. Ou seja, o calor ele é diretamente proporcional ao produto dos dois. Para entender essa proporcionalidade, eu imaginei ΔT constante em um determinado momento e pensei em variar só a quantidade de matéria. Verifiquei se dobrar a quantidade de matéria, dobra o calor. E ao contrário, eu posso manter a quantidade de matéria constante e eu quero dobrar a quantidade de temperatura, o aumento da temperatura. Ao invés de aumentar 5 Kelvin, eu quero aumentar para 10 Kelvin, o dobro. E aí eu tenho que também dobrar o calor. Então, está claro que o calor é diretamente proporcional ao produto dos dois. Quando eu tenho uma proporcionalidade e eu quero escrever uma igualdade, eu acrescento aqui uma constante de proporcionalidade. Que no caso aqui, eu vou acrescentar uma constante de proporcionalidade que eu vou chamar de C. Podia ser qualquer outra letra, eu vou usar C. C e vai ficar N ΔT. Como a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso escrever essa expressão aqui
como sendo N, C minúsculo, viu? Delta T. Onde? Quem é essa constante de proporcionalidade? Então, C é uma constante de proporcionalidade. Tá? Essa constante de proporcionalidade, neste caso aqui, pode receber um nome. Porque essa constante de proporcionalidade, ela termina indicando uma propriedade física. E que propriedade física é essa? Então, a constante de proporcionalidade, neste caso aqui, ela é função do material. Ela é função da substância. Se for um gás ideal, essa constante de proporcionalidade apresenta um valor. Se for o gás oxigênio, essa constante de proporcionalidade apresenta um outro valor. Se for o gás hidrogênio, gás cloro, o argônio, o xenônio, a amônia, a água, para cada uma dessas substâncias, para cada substância específica, essa constante de proporcionalidade apresenta um valor diferente. Isto é, essa constante de proporcionalidade para o gás oxigênio é diferente da constante de proporcionalidade para o gás hidrogênio, que é diferente da constante de proporcionalidade, por exemplo, do nitrogênio e assim sucessivamente. Esta constante de proporcionalidade, se percebermos bem, se isolarmos aqui ela, vai ficar igual a quem? Ó? N e ΔT, os dois estão multiplicando por ela. Passam dividindo. N e ΔT. Ó. E o calor fica aqui no numerador. Essa constante de proporcionalidade pode ser escrita como calor por mol, variação de temperatura. Se essa variação de temperatura é 1 Kelvin, então vai ficar quanto de calor eu preciso fornecer, por exemplo, ao oxigênio, quando eu tenho 1 mol de oxigênio e eu quero que a temperatura varie 1 Kelvin, que aconteça uma variação de 1 Kelvin. Ou seja, calor por mol Kelvin. Calor por mol Kelvin, ou, se eu usar aqui o sistema internacional, Joule, ou Joule, mol, Kelvin, olha, eu posso chamar esta constante de proporcionalidade, que eu já vi que é função da substância, função do gás, eu posso chamar essa constante de proporcionalidade de capacidade calorífica molar. Ou seja, qual é a capacidade que o corpo tem de receber calor por mol para que a sua temperatura varie em Kelvin. Ou qual a capacidade que esse corpo tem de ceder calor para que a sua temperatura varie em Kelvin, para menos, quando eu tenho 1 mol dessa quantidade, 1 mol dessa substância. Então, nós vamos chamar esse C, a partir de agora, de capacidade calorífica molar. Muitos de vocês estão lembrando do calor específico. Professor, Juraci, não seria calor específico aqui? Quando eu estou trabalhando com a calorimetria, quando eu estou trabalhando, por exemplo, ó, fechar aqui, lá na calorimetria, que nós usamos na calorimetria, ao invés de usarmos mol, como a gente está usando aqui mol, ao invés de usar temperatura absoluta, nós usamos massa em graus Celsius, lá nós temos a fórmula M, Czinho, ΔT, graus Celsius aqui, ó, ΔT minúsculo. Tá? Nesta expressão aqui, a constante de proporcionalidade que foi também colocada naquela expressão dessa mesma lógica aqui, que a quantidade de calor era diretamente proporcional à variação em temperatura em graus Celsius, por isso que essas variações são iguais, ó.
Caso contrário, não teria essa proporcionalidade aqui e também para graus Celsius. A quantidade de calor é proporcional, diretamente proporcional à quantidade de matéria. Essa quantidade de matéria pode ser em mols ou em massa. Consequentemente, esse C também é uma constante proporcionalidade, que no caso aqui vai ser calor, massa, ΔT. Quando nós estudamos isso aqui, lá na calorimetria, costuma-se usar aqui em caloria, aqui grama e aqui em graus Celsius. Ou seja, caloria, grama, graus Celsius. E lá também essa constante proporcionalidade é função do material, é função da substância. Só que é função da substância, né, quanto de caloria por grama graus Celsius a substância, né, precisa receber para variar 1 grau Celsius quando ela tem 1 grama dela. Tá? E nós chamamos isso, lá na calorimetria, de calor específico. Calor específico. Tá? Então, capacidade calorífica molar e calor específico tem, né, digamos assim, um significado muito próximo. É mais no sentido de aqui ser mol, aqui ser grama. Tá? Então, aqui a gente pode chamar calor específico, porque é específico de cada substância. Existe o calor específico do ferro, calor específico do alumínio, calor específico do cobre. Como existe a capacidade calorífica molar do cobre, do ferro, do alumínio também. Então a diferença é essa, que é em mol por Kelvin, aqui é em grama por grau Celsius, tá bom? Então, vamos agora entender, que nós já vimos, que o trabalho depende da trajetória. Existe o trabalho reversível e o irreversível. A variação da energia interna é função do estado, é uma função do estado, melhor dizendo, desculpa. É uma função do estado, só depende dos estados inicial e final. Mas o calor, como o trabalho, também depende da trajetória, depende de como foi fornecido esse calor. Então nós vamos ver na próxima aula que existe calor fornecido a pressão constante, que é o QP. Existe o calor que é fornecido a volume constante, que é o QV. Então na próxima aula a gente vai destrinchar essa questão e relacionar as capacidades caloríficas molares à pressão constante, o CP, da capacidade calorífica molar a volume constante, o CV. Qual a relação que existe entre essas duas capacidades caloríficas? Sobretudo quando estamos trabalhando com gás ideal. Próxima aula a gente vai ver isso.